oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, estudaremos o uso dos porquês. Os 4 tipos de porquês. O primeiro, porquê separado e sem acento. O uso deste porquê tem o sentido de por que motivo ou por qual razão. E é usado para fazer perguntas. Não se esqueçam, porquê separado e sem acento é usado para fazer perguntas, seja ela pergunta de forma direta ou indireta. Por que você não veio em casa? Por qual razão, por que motivo você não veio em casa? Essa primeira pergunta, vejam, tem um ponto de interrogação. Chama-se frase interrogativa direta, porque eu uso um ponto de interrogação. É a forma mais fácil, mais direta de se perguntar, mais objetiva de se perguntar. Agora, eu posso também usar o porquê para perguntas, separado e sem acento, numa frase interrogativa indireta, que é o caso dessa daqui de baixo. Ou seja, eu não vou usar o ponto de interrogação, eu ponho um ponto final. Mas o sentido será de frase interrogativa, de uma pergunta. Não sei por que não fui à sua casa, não sei por qual razão, não sei por qual motivo não fui à sua casa. Então, essa frase é uma pergunta interrogativa, é uma frase interrogativa. Interrogativa significa que é uma frase que se refere a uma pergunta, que eu vou perguntar algo. Então, aqui eu tenho uma frase interrogativa indireta. Por quê? Porque eu não usei ponto de interrogação. É um jeito, vamos dizer, diferente de se fazer uma pergunta. Eu não faço ela direta, logo de cara. Vamos dizer, entre aspas, assim, eu dou uma enrolada para perguntar, certo? Só para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Então, nesse caso, eu também uso porquê separado e sem acento. Aí eu coloquei aqui na frente como essa pergunta, essa frase interrogativa indireta, fica na sua forma normal, na sua forma direta com o ponto de interrogação. Por que não fui à sua casa? Não sei. Então, eu transformei essa pergunta, essa frase interrogativa indireta, em uma frase interrogativa direta com o uso do ponto de interrogação, que é para as perguntas diretas, certo? Então, aparentemente dá a impressão que se trata de uma resposta. Se fosse uma resposta, o porquê não deveria ser separado, ele deveria vir junto, que é esse de baixo que nós vamos estudar ainda, tá bom? Então, aqui fica a diferença entre uma frase interrogativa direta, onde eu faço uma pergunta usando ponto de interrogação, é um jeito mais fácil, direto, óbvio, objetivo de se perguntar sem, entre aspas, vamos assim dizer, ficar enrolando para fazer perguntas. E aqui na de baixo é uma frase interrogativa indireta, ou seja, eu faço uma pergunta indiretamente, sem usar o ponto de interrogação. Né? Aqui, nesse caso, o porquê também é separado e sem acento. E aí eu mostrei para vocês como que eu transformo uma frase interrogativa indireta em uma frase interrogativa direta usando o ponto de interrogação. Também o uso deste porquê pode ter o sentido de pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Os caminhos por que passei são maravilhosos. Os caminhos pelos quais passei são maravilhosos. Porquê separado e com acento. O uso deste porquê ocorre quando vem antes de um ponto final, de um ponto de interrogação ou de um ponto de exclamação, devendo vir acentuado, ou seja, com o uso do acento circunflexo. Este porquê também tem o significado de por qual motivo ou por qual razão.
da mesma forma que o de cima. Você não vem em casa por quê? Você não vem em casa por qual razão? Por qual motivo? Levantei triste, não sei por quê. Levantei triste, não sei por qual razão, não sei por qual motivo. Olha, o que tem no final da frase? Uma pergunta, um ponto de interrogação. Então, trata-se de uma pergunta, certo? Mas como esse porquê vem antes de um ponto de interrogação, ele será acentuado. Isso acontece, pessoal, para dar mais ênfase na pergunta, para dar uma tonalidade maior, de um sentido mais forte, né? Você não veio em casa por quê? Levantei triste, não sei por quê. Então, aqui, esse tipo de porquê também é para perguntas. Vejam, separado e com acento circunflexo. Quando é com acento circunflexo, é porque ele vem antes de um ponto de interrogação. Pode acontecer de ter ponto final e ponto de exclamação? Pode, certo? Tá bom? Agora, porque junto e sem acento. Trata-se de uma conjunção usada para conectar, que é o mesmo que ligar orações, havendo entre elas uma relação de causa, explicação e finalidade. Antes disso, eu quero lembrar vocês. No começo do ano eu expliquei que quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações e assim por diante. Certo? E aí, a conjunção é uma palavrinha que é usada exatamente para estabelecer uma relação de sentido entre essas orações, tá? Então, por exemplo, o primeiro caso aqui do uso do porquê junto, sem acento, como resposta. Todos eles aqui é no caso de respostas. Mas aqui, o primeiro caso vai ter o sentido de causa, o motivo que levou a acontecer alguma coisa. E vai ter o sentido de já que. Então, olha aqui, porque estava doente, fui na farmácia. Eu tenho estava e fui, são verbos. Porque estava doente é a primeira oração. Fui na farmácia é a segunda oração. Verbo fui, verbo estava, 2 verbos, 2 orações. Esse porquê é o mesmo que. Já que estava doente, fui na farmácia. A causa de ter ido na farmácia, o motivo, o que me levou, o que fez com que eu fosse à farmácia foi o fato, a causa de eu estar doente. Aqui, o segundo tipo de porquê junto e sem acento é quando dá o sentido de explicação, que é o pois. Eu vou explicar algo. Então, não fui à sua casa porque estava doente. Não fui à sua casa, pois estava doente. Fui é verbo, estava é verbo. Não fui à sua casa é a primeira oração. Porque estava doente é a segunda oração. Esse porquê estabeleceu um sentido de explicação entre essas orações, tá? Aqui, se eu colocasse essa segunda oração, porque estava doente, no lugar dessa primeira, ou seja, se eu as invertesse, ficaria assim: porque estava doente, não fui à sua casa. Aí teria o sentido de já que, uma causa. Já que estava doente, não fui à sua casa. E essa daqui de cima? Se eu invertesse as orações, fui na farmácia porque estava doente. Aí esse porquê vai ter o sentido de pois e não de já que. Aí vai ser uma explicação. Fui na farmácia pois estava doente. Certo, pessoal? Então, quando esse porquê vem no início, aqui, ó, e é separado e sem acento, como uma resposta, ele vai ser a causa, sentido de já que. E quando esse porquê ele vier no meio da oração e você conseguir substituir por pois, ele será uma explicação. E tem o para quê indicando finalidade. O que é finalidade? É o fim que você quer atingir. É o para quê. Então,
Toque o sinal, porque todos entrem no salão. Toque o sinal para que todos entrem no salão. É estranho, é muito difícil o uso deste porquê. É raro, né, acontecer, mas existe, tá? Então, é o mesmo se eu disser toque o sinal para que todos entrem no salão. Qual é a finalidade de se tocar o sinal? Para fazer com que as pessoas entendam o que é para entrar no salão. O fim último a ser atingido, alcançado, é entrar no salão. E para isso, tem que acontecer alguma coisa, né? Para essa finalidade. Para atingir este fim de entrar no salão, é tocar o sinal, tá? Agora, o último porquê, junto e com acento circunflexo. Trata-se de um substantivo. O que é substantivo? É a palavra que nomeia um ser. Seja um ser animado, que tem vida, ou inanimado, que não tem vida. Eu dou nome para este ser. Seja ele concreto, um substantivo concreto, que eu apalpo, que eu vejo, que eu consigo imaginar e dar uma forma para ele, ou um substantivo abstrato, que não se tem forma. Tratando-se, por exemplo, de uma sensação, de um sentimento, tristeza, alegria, amor, viagem. A palavra viagem, eu toco na palavra, eu pego? Não, eu não tenho uma forma dela, certo? Então, aqui, esse tipo de porquê é um substantivo, tá? E quando eu sei que ele é um substantivo, e com acento, hein? Junto com acento. Quando eu sei que é um substantivo? Quando ele é usado após, ou seja, depois de um artigo definido, que é o tá? Que é o o. Olha aqui. Tendo o sentido de o motivo, a razão. E também pode vir acompanhado por um pronome, adjetivo ou numeral. Então, por exemplo, quero saber o porquê de você não ter vindo em casa. É o mesmo se eu disser quero saber o motivo, a razão de você não ter vindo em casa. A palavra motivo e a palavra razão, elas são substantivos. Tudo bem? Abstratos. Então, esse porquê vai ser um substantivo também. E olha o que vem antes dele, o artigo o. Olha o que vem antes da palavra motivo, o artigo o. Antes da palavra razão, o artigo a. Certo? O porquê de não ter ido à sua casa é por estar cansada. O motivo, a razão de não ter ido à sua casa é por estar cansada. Então, este porquê é um substantivo. Ele é junto e com acento. Pode acontecer também de vir após um numeral. Esse aqui indica numeral. Diga-me porquê para não namorar comigo. É o mesmo se eu disser, diga-me uma razão, um motivo para não namorar comigo. Esse uma é numeral. Eu posso pôr o numeral 2? Posso. Diga-me 2 razões, 2 motivos para não namorar comigo. Diga-me 2 porquês para não namorar comigo. Eu posso pôr, então, esse porquê no plural? Eu posso pôr no plural. Por que eu posso pôr no plural? Porque todo substantivo, todo substantivo, ele pode variar do singular para o plural, certo? Aí, Então, diga-me um porquê, diga-me 2 porquês para não namorar comigo, tá? Então, todo substantivo, toda palavra que é substantiva, ela pode ir para o plural, certo? Aqui, eu posso dizer também assim, diga-me 1000 razões, diga-me 1000 motivos para não namorar comigo, diga-me 1000 porquês para não namorar comigo. As várias razões, os vários motivos
atenção, porque eu não gosto de você, né? Então, os vários porquês é porque eu não gosto de você. Entenderam que, então, quando o porquê tem o sentido de substantivo, ele pode ir para o plural também, certo? Então, vamos agora para a atividade. Atividade 1. Aqui eu tenho a tirinha, que vocês vão ler com muita atenção, tá? Acho que dá para ler certinho sim, né? Olha, pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Porque... Vou pesquisar sobre isso, lindinha. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves? Júnior, a água é incolor por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Esse é o mundo de Leloca, né? O título é Por que será? Tá? Aí vocês vão, então, responder a essas atividades, as perguntas, marcando um X, sempre tendo em mente as regrinhas estudadas, hein? Tá? Para saber responder, certo? Aí tem aqui o 1, 2, o 3 e o 4. Exercício 5. Complete as frases abaixo com os tipos de porquês. Então, para você responder essa, observem as regrinhas estudadas. Você vai completar os espaços com os porquês de acordo com o sentido que cada um tem, né? De pergunta, resposta, substantivo, como nós vimos tudo ali em cima. A 6 é relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. A segunda tem os tipos de porquês, tá? A primeira é explicando o uso deles, né? Então, aqui, qual porquê desses daqui equivale a um substantivo? Você vai ver qual que é e pôr o número 1. E assim por diante. O exercício 7. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Você vai ver qual é o porquê que vai preencher, né, cada lacuna, e vai assinalar um X. Vai ser esse porquê, esse porquê, esse porquê, esse porquê. Se for, vai ser a letra A. Né? Você tem que responder, fazer este exercício de acordo com as regrinhas estudadas. Exercício 8, assinale a alternativa em que o termo destacado foi usado corretamente. Aqui eu tenho uma pergunta, um ponto de interrogação. Eu uso porquê junto e sem acento? Aí você vai ver qual é o porquê que foi usado corretamente aqui, de acordo com as regrinhas estudadas. O 9 é uma tirinha. Vamos ver a tirinha aqui, ó. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz? Agora sim. Então, olha aqui. No primeiro balão do primeiro quadrinho e no primeiro balão do segundo quadrinho da tirinha, o menino errou o uso dos porquês. O menino. Esse porquê, esse porquê. Até que acertou tudo no último quadrinho. Faça a devida correção do uso dos porquês do primeiro e do segundo quadrinho, do menino, da fala do menino. E justifique, explique a sua resposta de acordo com as regras estudadas, marcando com um X. Então, aqui, o primeiro balão, né? Quer dizer, a letra A. Primeiro balão do primeiro quadrinho. Qual é o uso correto do porquê? E aí você vai dizer o porquê, né? Ele é uma pergunta, uma resposta. E o porquê do primeiro balão do segundo quadrinho? Qual é a forma correta que você tem que pôr aqui? E marcar, porque ele vai se referir a uma pergunta ou uma resposta. Bom, o 10, você também vai ver esse pequeno texto, completar os espaços com o uso do porquê e vai ver qual que é o uso correto de cada um. E marca o X na resposta correta. E aqui, essa atividade 2 é do livro, da página 237. Somente os exercícios 2A e o exercício 3.
O 2, observe a seguir os termos em destaque. Então, eu tenho aqui 2 itens. Por que algumas pessoas não conseguem assoviar? Por que não sentimos a terra girar? Tratam-se de títulos, tá? Títulos de textos, tá bom? Então, na letra A, justifique, explique o uso e o emprego desses termos. Que termos, gente? O porquê, separado e sem acento, em cada um desses títulos. Por que usou esse tipo de porquê? Certo? E exercício 3. Observe as orações a seguir e complete as lacunas com porquê, porquê, porquê ou porquê. Os tipos de porquê que estudamos, ok? Então, vocês vão ler com atenção as frases e vai ver, nessa daqui eu vou usar esse tipo de porquê. Nessa outra é outro tipo de porquê, de acordo com as regras estudadas. Então, pessoal, essa é a atividade da semana, certo? Espero que tenham entendido. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, podem me ligar, mandar mensagem, certo? Lembrando que no meu horário de trabalho é da 1 às 4 na escola. A partir das 4 eu estou livre, certo? Então, é o horário que dá para eu explicar e tirar dúvidas, ok? Mas espero que tenham entendido. Então, um grande beijo, abraço para todos e Deus abençoe.